Oi, gente, dando continuidade, tá, ao nosso conteúdo de acentuação gráfica, segunda parte do vídeo, conforme eu havia prometido a vocês, tá? Então, no primeiro vídeo nós vimos aquelas principais regras de acentuação gráfica, são realmente as principais, tá bom? E aqui a gente vai complementar essas regras nessa segunda parte do vídeo. Lembrando que no vídeo anterior eu deixei vocês com essa reflexão aqui, essas palavras que a gente analisou e viu que elas não se encaixavam nas regras que eu havia explicado anteriormente. Então, por exemplo, palavras como baú, chapéu, Piauí, açaí, saída, a palavra tem, né? Então, vamos analisar aqui, por exemplo, a palavra baú, né? Se a gente for separar, ela é uma palavra oxítona terminada em U, então as oxítonas terminadas em U não são acentuadas, mas baú é. A palavra chapéu é oxítona também e termina aí no caso em um ditongo, né, aberto, então também não existe essa regra nas oxítonas, tá? Só nas paroxítonas. Piauí, né, que é uma oxítona também terminada em I, a gente viu que as oxítonas terminadas em I não são acentuadas, assim como açaí também, a mesma coisa. A palavra saída, que é uma paroxítona, mas ela termina aí em A, né, ou em DA, então também não entra na regra de acentuação das paroxítonas. E aí nós temos a palavra tem, que é uma monossílaba terminada em. A gente viu que as que são acentuadas, as que terminam em, que são acentuadas, são as oxítonas. Aqui é uma monossílaba, então por que ela é acentuada? Então aqui eu trouxe nessa segunda parte outras regras, né, regras complementares, tá? E a gente vai ver a partir de agora. Então, por exemplo, deixa eu me mudar aqui de lugar um pouquinho, né, para ficar melhor. Então, olha só, são acentuados também os ditongos abertos, tá? Ei, oi e eu. Então, quando uma palavra tem esses ditongos abertos aí, dependendo da palavra, ou seja, dependendo se ela é uma monossílaba, se ela é oxítona ou paroxítona, ela vai ser acentuada ou não. Então, vamos ver aí no quadro, por exemplo. Monossílabas terminadas nesses ditongos abertos aí, terminadas em e, oi e el, são acentuadas? Então, a gente está vendo aí que sim, tá? Então, monossílabas terminadas em e, oi e el são acentuadas, como, por exemplo, réis, que é o plural de réu, tá? Dói e céu são acentuadas sim. Palavras como pastéis, herói e chapéus também são acentuadas. Vejam que elas têm essas terminações, né? Terminam nesses ditongos abertos e elas são que oxítonas, ou seja, a última sílaba é a sílaba tônica. Então, as oxítonas terminadas nesses ditongos abertos são acentuadas. Mas as paroxítonas são acentuadas? Não. Nesse caso, na verdade, elas já foram acentuadas um dia na vida, tá? Então, palavras como ideia, heróico, jiboia, certo? Elas já foram acentuadas em um determinado momento. Mas, devido ao novo acordo ortográfico, essas palavras hoje não são mais acentuadas. Elas perderam esse acento, tá bom? Isso vai ser um assunto para um próximo vídeo. A gente vai falar do novo acordo ortográfico, né? O que mudou, o que não mudou em relação tanto à acentuação quanto também ao uso do hífen, tá certo? Então, qual é a regrinha aqui? Acentuam-se os ditongos abertos ei, oi e el nas monossílabas tônicas e nas oxítonas. Nas paroxítonas são acentuadas? Não. Nas proparoxítonas? Não, tá? Então, acho que nem existe uma palavra proparoxítona terminada com um desses ditongos abertos, tá bom? Então, é a primeira regra complementar. A segunda regra complementar é essa daqui. Lembram das palavras Piauí, açaí, baú, tá? Que elas terminam em U, são oxítonas e são acentuadas, sendo que isso não diz lá na regra das oxítonas, tá? Então, a gente vai entender aqui por que elas são acentuadas. Porque, na verdade, elas entram em uma outra regra. Que regra é essa? Do I e U formando hiato. Lembram que eu falei o que é o hiato? O hiato é quando eu tenho duas vogais, tá? Juntas na palavra, mas que elas ficam em sílabas separadas. Elas estão juntas na palavra, mas quando eu separo em sílabas, elas vão ficar em sílabas separadas, tá bom?
Então, o I e o U dos hiatos, dependendo da palavra em que ocorrem, podem ser acentuadas ou não. Então, vamos ver aqui quando é que este I e este U, que fazem parte de hiato, são acentuadas. Quando eles aparecem sozinhas, né? Então, eles estão sozinhos na sílaba, ou I ou U, formando um hiato. Quando elas estão sozinhas na sílaba, elas são acentuadas, como, por exemplo, aí nas palavras caído, Itajaí, Graúna, Tambaú. É o mesmo caso de Piauí, que fica lá sozinha na sílaba, né, o I. E, no caso, a palavra açaí também e a palavra baú, tá? Em que o I e o U ficam sozinhas na sílaba. E elas formam hiato com o quê? Por exemplo, aí, ó, caído é o A e o I, estão juntas na palavra, mas ficam em sílabas separadas. Itajaí, também o A e o I. Gente, esse já tá acentuado do Itajaí, mas foi só um errinho aqui, né? Na verdade, o acento é no I, tá? A palavra graúna, tá? O U tá separado aí do A e ele fica sozinho na sílaba. Tambaú, também o U tá separado do A e fica sozinho na sílaba, tá bom? No caso também, quando o I e o U, eles não ficam sozinhos, mas eles vêm acompanhados da letra S, né, da consoante S, eles continuam sendo acentuados. Então, por exemplo, país, né, eu tenho o I separado do A, formando o hiato, e ele está junto com o S aí no caso, não tem problema nenhum, ele vai continuar sendo acentuado. Caíste, também eu tenho o I separado do A e ele vem acompanhado do S, ok. Balaústre, no caso aí é o U. Baús, no caso aí também o U, tá bom? Agora, quando eles vêm acompanhado de outra letra, eles formam o hiato, mas eles vêm acompanhado de outra letra, ou quando eles vêm acompanhado do NH, depois deles vem o NH, eles não são acentuados. Mesmo que eles venham sozinhos, eles não vão ser acentuados. Como, por exemplo, aí a gente tem as palavras raiz, tá? Ele fica separado do A, forma hiato, mas ele tá acompanhado de Z, então ele não vai ser acentuado este I, tá bom? Sobressair, aí também o I tá separado do A, formando hiato, mas tá acompanhado do R, assim como o U na palavra Raul, acompanhado do L, e transeunte, acompanhado do N, então elas não vão ser acentuadas, tá bom? E quando vem depois desse I ou desse U formando hiato, quando aparece um NH. Então, esse I e esse U também não serão acentuados, como aí, por exemplo, nas palavras tainha, campainha, feinho, graúna, graúnha, né, que já é uma outra coisa, tem a graúna, que é a ave, né, e graúnha, que já é uma outra palavra, tá bom? Então, acentuam-se o I e o U na segunda vogal de hiatos, quando sozinhas ou seguidas de S na sílaba tônica, tá bom? Se vier acompanhado de qualquer outra letra, ou então se vier, né, seguido de NH, não serão acentuadas, tá? Próxima regra, gente, essa do ter e vi. Eu até vou falar do ter, né, no caso aí do verbo tem, em um outro conteúdo que é de prática ortográfica, porque é muito importante vocês saberem isso aqui, até mesmo porque eu acredito que é uma palavra que vocês podem usar lá na redação, e aí vocês têm que saber, né, escrever adequadamente essa palavra, tá bom? Então, os verbos ter e vi apresentam uma particularidade em algumas formas, por exemplo, na terceira pessoa, tá? Tanto do singular como do plural, certo? Então, por exemplo, aí eu tenho ele ou ela tem, ele ou ela vem, sem acento. Mas, do outro lado, eu tenho ele ou ela, na verdade, que deveria ser eles, né? Ou elas têm, eles ou elas vêm, tá? Depois eu vou corrigir essa parte aqui. Então, o que a gente pode concluir daí? Acentuam-se as formas verbais tem e vem indicativas de plural. Ou seja, se esse tem e esse vem indicam plural, eles vão ser acentuados. Quando eles estão no singular, eles não são acentuados. Se a gente for fazer uma análise dessa regra aí, o que eu vou ter? Esse acento, na verdade, aí ele vai ser um acento diferencial. Por que ele é um acento diferencial? Porque, na verdade, esse verbo ele é escrito da mesma forma, tanto no plural quanto no singular. Então, como é que eu vou diferenciar se ele é singular ou se ele é plural? É colocando o acento, tá bom? Então, quando eu digo ele tem
eles têm. A escrita é a mesma, tá? Como é que eu vou diferenciar se é singular ou é plural? É usando o acento. Então, no singular não tem acento, no plural tem acento, ok? Já os derivados, tá? De ter e vir são acentuados tanto na terceira pessoa do singular quanto na do plural. Ou seja, os verbos derivados de tem e de vem são acentuados tanto no singular quanto no plural. Qual é a diferença? No singular, eles vão ser acentuados com acento agudo e no plural, eles vão ser acentuados com acento circunflexo. Por exemplo, derivados do tem, o mantém, o contém, o detém, certo? E derivados do vem, o convém, o intervém, o provém, certo? Na terceira pessoa do singular, eles são acentuados com acento agudo, como vocês veem aí. Já na terceira do plural, que também deveria ser eles ou elas, tá? Foi um errinho aí de digitação, vou corrigir depois, mas já fica dito aqui. Eles vão ser acentuados com acento circunflexo, tá bom? O acento diferencial, tá? O que é o acento diferencial? O próprio nome já diz, ele é usado para diferenciar uma determinada palavra que às vezes tem a mesma escrita, certo? Então, apenas duas formas verbais mantêm o acento para diferenciá-las depois do novo acordo ortográfico, certo? Que palavras são essas? A palavra por, né, que é o verbo que significa colocar, tá? E a palavra pôde, que é, no caso, o verbo no passado, tá? Então, eu tenho o por e o por verbo e o por preposição. E eu tenho o pôde, que é o verbo no passado, e eu tenho o pode, que é o verbo no presente. Então, para diferenciar essas palavras, é por verbo ou é por preposição? Então, eu vou acentuar quem? O verbo, tá? Então, o por, sendo utilizado como um verbo, ele é acentuado. Já o por, como preposição, não é acentuado. O pôde, que é o verbo poder no passado, tá? Ele vai ser acentuado, e o pôde no presente, ele não vai ser acentuado, tá bom? Então, aí a gente tem, né? Aqui o resumo da regrinha. Resumindo, gente, todas as regras que nós vimos aí, tá? Acentuam-se as monossílabas tônicas terminadas em A, E, O, seguido ou não de S. As oxítonas terminadas em A, E, O, em ou ens, tá? As paroxítonas, com todas essas terminações aí que a gente viu. As proparoxítonas, todas são acentuadas. Os ditongos abertos, E, O e EL, nas monossílabas e nas oxítonas são acentuadas. Os hiatos com I e U na segunda vogal são acentuados quando vem sozinho ou acompanhados de S, tá? As formas verbais ter e vir no plural, com acento circunflexo. Os seus derivados são acentuados com acento agudo no singular e acento circunflexo no plural, e o acento diferencial dos verbos por, né, para diferenciar o por verbo e o por preposição, e o pôde, que é o verbo no passado, tá bom, gente? Para diferenciar da sua forma de presente. Então, essas foram as regrinhas de acentuação gráfica, espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida, chama lá no WhatsApp, tá bom? Beijo e até o próximo vídeo.